Então, continuando o terceiro bloco, ó. Terceiro bloco, dificilmente a gente chega ao terceiro bloco, tá? Geralmente no segundo bloco, às vezes para até no primeiro, você entende? Mas a gente não pode brecar nada e tem substância a entrevista. No terceiro bloco, eu fiz a seguinte pergunta: o Ricardo, enquanto líder, assista o segundo, é até uma forma de chamar você para o segundo bloco, e você vai ver como é que terminou o segundo bloco, e o Ricardo vai falar enquanto líder da confraria Timbu Coroado. Eu sei lá, esse negócio de líder, Hernando, eu não me vejo assim muito como líder de nada, não. Eu sou uma pessoa comum, como outra qualquer, que briga, que chora, que fica feliz, que fica triste. Eu acho que eu tive uma boa ideia. Foi muito difícil ter essa ideia no começo, porque eu já lhe falei, e aí eu vou lhe parodiar, está lá no segundo bloco, a dificuldade que teve de começar a confraria. Foi muito difícil. Do meio do nada, você cismar aqui em Brasília de se rebelar e querer torcer para o Náutico. É uma coisa muito complicada. Então, foi um troço realmente que exigiu muita perseverança, insistindo. Às vezes, eu ia para o bar sozinho assistir o jogo. E aí eu ficava lá consumindo para o cara não tirar a televisão. E ficava tentando ligar para algumas pessoas. Pô, vem para cá, assiste pelo menos 10 minutos e tal. E hoje não precisa absolutamente mais disso. Hoje a turma já vai naturalmente. Eu posso até deixar de mandar os informes da confraria, que você comentou dele também. Eu posso deixar de enviá-los, que assim mesmo as pessoas já aparecem lá. Claro, me cobram muito. Pô, mas você não está mais mandando. Foi o que aconteceu? Perdeu meu endereço, meu e-mail e tal. Mas aí então tem que ficar mandando. Como todo mundo, tem horas que eu também, você próprio que era um frequentador e parou de ser e depois talvez volte a ser, enfim, a gente tem uma hora que cansa, enche o saco também. Eu também, de vez em quando, eu encho o saco também desse negócio, porque o ser humano é um bicho danado mesmo. A gente nasceu para viver em sociedade, mas a sociedade também, a gente já entrou na questão russoriana, né? A sociedade termina criando problema também, que a gente briga. Mas eu queria pegar esse gancho para você porque você que recebe os e-mails, você que conhece um pouco de Ricardo Cavalcante, alguns têm idolatria, deve idolatrar ele, outros têm questionamentos, outros gostam, outros não gostam. Mas tem uma coisa engraçada no seu perfil. Quando você diz assim, em público, farei tal coisa, você cumpre. Isso é engraçado. Hoje nós marcamos uma entrevista para as 20h30, chegou pontualmente 20h30. Às vezes que eu tive chance de ver você atuar em prol do estado de Pernambuco, em Brasília, você cumpria e ficava extremamente triste e chateado com pessoas que diziam assim, sentavam numa reunião e diziam, não, pode deixar que eu faço a camisa. Você está entendendo? Aí a pessoa não cumpria e tal. Esse é um perfil, quer queira, quer não, de atuação, de líder. Ou seja, o líder, ele não se diz líder, ele é líder. Ninguém se torna... Por exemplo, quando um Lula é um líder de um país, é porque um monte de gente foi e quis que ele ficasse líder. Você está entendendo? E você, naturalmente, pela sua atuação determinada, como é que chama? A palavra certa que está me fugindo, além de determinada, que cumpre com o que fala, você está entendendo? É natural isso em você. Como é que você convive com isso? Nós estamos falando primeiro do líder que tem que entender o Anand Rao que grita, o outro que fica calado, o outro que quer ficar sozinho, o outro que está com a mulher e o filho e não quer ouvir o Anand Rao falando palavrão. Você está entendendo? Não sei o quê. Tem esse e tem também aquele que diz, Anand, você faz a música para a confraria e o Anand não faz no prazo e o Ricardo fica extremamente entristecido, vamos dizer assim. Bom, agora eu vou ver. No primeiro bloco eu falei do Caetano Veloso, agora eu vou falar do Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, né? Eu sei que eu levo as coisas muito a sério, e isso talvez não seja uma coisa boa para mim. Não seja uma coisa boa para mim, porque eu levo as coisas muito a sério para mim. Eu me cobro muito. Então, se eu me comprometo com alguma coisa, eu tenho que fazer. Eu não sei, eu devo ter aí alguma encarnação pregressa de alguma pessoa que fazia negócio com o cabelo da venta, né, como diz. E, enfim, a coisa para mim é séria. Minha palavra é uma só. Se eu falei, eu tenho que fazer. E acontece esses casos mesmo que você falou, de as pessoas se comprometerem com alguns projetos aí e falam, não, vou fazer. E eu estou achando que é sério mesmo que a pessoa vai fazer. Eu falo, olha, fulano vai fazer. E não faz.
para essa pessoa, pode ser que isso não seja a coisa mais importante, mais prioritária, ou tenha seus problemas. Cara, enfim, todo mundo tem seus problemas e ninguém precisa ser igual a mim. Agora, enfim, isso me atinge naturalmente, porque falaram que ia fazer e eu passei para terceiro que fulano ia fazer. Porque não é que eu esteja cobrando uma coisa que eu estou inventando. Se você chegar para mim e falar assim, olha, eu vou pintar uma bandeira e vou levar lá. Eu falei, tá bom. Mas isso não vai mudar nada a minha vida, nem a vida de ninguém. Eu não preciso nem comprar. Se você aparecer com essa bandeira pintada, eu vou falar, pô, você é um danado mesmo. Você pintou e levou a bandeira lá. Mas eu vou fazer um site, aí depois não falo. Aí já é uma coisa que complica toda a comunidade. E eu recebo as cobranças e eu tenho que passar as cobranças. Agora, voltando à questão dos e-mails, é impressionante isso, né? Eu não esperava que acontecesse o que acontece. Você termina, quando você começa a mandar e-mail para essas pessoas todas, e você falou um pouco atrás que tem facetas ali no e-mail. Tem uma parte mais cômica, uma parte que fala de náutico, uma parte que fala... Você veja que eu falo do náutico, talvez assim a gente fazendo uma comparação entre o meu envolvimento e o seu com o náutico mais diretamente, eu tenho um pouco mais do que o seu, aí você fala, você tem muito conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento assim, por isso que eu falo meio superficialmente ali, eu não vou entrar, mesmo que eu sei que tem gente lá em Pernambuco, notadamente, que é historiador desse negócio, que conhece detalhes que eu não vou me avorar a querer ser isso ou não. Não, mas é engraçado que no texto, não estou dizendo que é a nível de informação, mas você diz assim, olha, realmente saí desse jogo entristecido. Pensei que... Ou seja, você se posiciona, coloca a sua opinião. Isso aglomera, pelo menos a mim. Eu fico com vontade de ver o jogo. Eu falo, pô, o Ricardo ficou triste. Eu vou ver esse próximo. Esse último eu vim assistir e fiquei entristecido. Eu sentia o Náutico assim, muito mais forte e não ia. Parece que não queria ir. Não sei, o negócio assim parecia que já estava classificado e tal. Então, se eu fizesse o texto, eu diria, senti o Náutico mais tranquilo em campo, tocando bola, mas parece que não queria chegar. E quando eu recebi esse texto seu, tinha esse lado, mas tinha também a brincadeira com os confrades, que foi muito interessante. Isso é muito interessante, que liga as pessoas. Já vi até reunião para jogar, acho que dominó né? Muito bacana essas coisas. Dominó já fizemos 2. Fizemos o concurso do Muso, da confraria, que era uma brincadeira. O Muso era um cara que não era nem um pouco bonito. E ele sabe disso. Acho que essa eu ia ganhar. Por quem sabe, você pode se candidatar. Voltando, da menor barriga. Pronto, pode ser o corpinho da Gisele Bündchen. Mas, enfim, a gente já fez várias brincadeiras, porque eu acho que esse também é o espírito da confraria, de fraternidade, de irmandade mesmo, uma brincadeira, tudo é uma brincadeira. Eu levo as coisas a sério, sim, eu levo as coisas a sério no sentido de compromisso, mas a confraria, lato sensu, ela não é para ser séria, ela é para ser uma brincadeira, uma diversão mesmo, para as pessoas brincarem, para um rir da cara do outro. Eles fazem muita brincadeira comigo também. Aí, às vezes, eles querem fazer alguma coisa, faz algum comentário, eu bloqueio o comentário no site, eles ficam danados da vida, porque eu consigo fazer, todo mundo lê, e quando eles vão replicar, eu bloqueio. Aí eles ficam com mais raiva. Mas numa coisa extremamente saudável. Agora, interessante, se você tem a determinação... Vou dizer o que já aconteceu. Uma pessoa ia sozinha assistir o jogo do Náutico. Hoje, 700 recebem um e-mail. Eu, por exemplo, no meu caso, fui ao Náutico. O sócio que eu sou é torcedor. R$70 por causa da confraria. Existe um site da confraria super bem feito, onde as pessoas podem publicar. Eu até, num recente e-mail, disse que vou voltar a escrever para o site e essas coisas todas. Além do site, é feita uma camisa que da confraria, sei lá, não sei. Ou seja, sem sua determinação, sem sua seriedade, sem sua natural liderança, talvez não acontecesse nada. Tem isso também, né? Agora, bom, já que você está... Bom, claro que você tem que estar falando comigo, você tem que falar de mim, né? Mas eu queria abrir um parênteses aqui para falar do Tiago Magalhães, que a gente chama de Tiago Doido, que é um guerreiro
é um cara que ajuda demais. Queria até dizer, uma vez levou uma bandeira sozinho. Eu tava enorme, uma coisa absurda. É uma pessoa que merece ser citado em todas as horas. É verdade. O Tiago é o Pedra 90 aí da confraria. Tem o André Saleiro, que a gente chama ele de Saleiro, né, por conta de um episódio que aconteceu aí no passado. O Saleiro é outro que tem ajudado demais também a confraria. Esse projeto agora de fazer essas novas camisas da confraria, ele está encabeçando. Tem o Júnior Tonu, lá do Senado. Ele é uma figura, ele é muito mais discreto, mais tranquilo, mas aí ele falou assim, agora os adesivos eu que vou patrocinar. Aí manda fazer os adesivos pela conta dele mesmo, para a gente lá comercializar na confraria e conseguir criar o nosso fundo de reserva. Bom, eu vou ser injusto se eu deixar aqui alguns nomes. Tem o Ideval, o próprio Tim Buchudinho, lá que está em São Paulo agora, também sempre ajudou. Tem tanta gente, meu Deus do céu, que participa. Eu não levei pro negócio do nome, porque às vezes não cita, a pessoa fica triste, né? Mas eu acho que você citou. Vai ser difícil, exatamente. Né? Então, por favor, se ele não citou seu nome, não fica triste. Não é por aí. Não, mas enfim, tem essa turma toda que cada um colabora de um jeito. E tem a massa que colabora de um outro jeito também. A massa colabora gritando NAUTICO depois do gol. Quer dizer, a massa é muito importante. O Urbano, no último jogo, estava extremamente engraçado, estava bem divertido. Enfim, todos eles colaboram de uma maneira ou de outra. Uma outra coisa que eu queria voltar um pouquinho atrás para falar, que agora eu lembrei, o tom jocoso do informe, ele se deve um pouco para se tornar mais palatável, porque fala texto de futebol, você abre qualquer blog, qualquer site, tem lá um texto de futebol analítico e tal. Então, eu achei que se eu ficasse nisso, eu ia ficar no lugar comum. Então, eu achei que eu preciso de uma coisa mais palatável, mais engraçada. Então, eu tento ser mais engraçado no coisa. E fazendo graça com o quê? Com nós próprios, com um, com o outro, porque a pessoa consegue se enxergar naquilo e fala, pô, você está falando daquele cara, ou está falando de mim. Ninguém fica... E aumentou, melhorou, as pessoas têm dado feedback bom? Sensacional, Ana. Bacana, sensacional. Teve o nosso feedback agora aqui que... Foi muito legal esse último, essa parte engraçada, é bacana pra caramba. É sensacional. Eu não posso deixar de perguntar, porque talvez uma pessoa que está assistindo aí tenha uma admiração e quer conhecer mais. Eu queria falar um pouco agora, se você não quiser falar, não tem problema, do Ricardo com a família, os filhos, tá? Se eles também admiram essa paixão do Ricardo pelo Náutico, essa atuação do Ricardo na confraria Timbu Coroado, essa coisa toda que envolve a vida do Ricardo, os filhos, os parentes, os irmãos, os primos, eu não sei como é a sua família, porque tem muita coisa às vezes que diz que santo de casa não faz milagre, né? E pode ser que você esteja fazendo milagre, que seu filho seja náutico, ou talvez não sei se você quiser falar. Se você achar que não é próprio falar nessa entrevista, você não fala. Anand, eu tenho um único filho. Meu filho, ele diz para mim o seguinte, eu torço pro Náutico para lhe agradar. Mas ele não tem time nenhum. Ele apesar de ter nascido no Recife, ele veio para Brasília com um ano e pouquinho. Então ele ficou... E ele não é filho da mídia, né? Não ficou aqui, vou arrumar um time que a mídia impôs. Simplesmente ele ficou meio alheio ao futebol. Mas, assim, se ele tivesse que dar uma declaração de qual o time dele, ele daria como Náutico. E ele é uma pessoa que sabe da minha alvirrubrice e nós, sim, nos lidamos bem com isso, ele respeita essa minha alvirrubrice e como eu também respeito os costumes dele, ele é diplomata, né? E, enfim, está seguindo a vida dele lá. De resto, meus irmãos não torcem. Meu irmão, inclusive, torce para o Fluminense, apesar de ser pernambucano, mas também ele veio muito garoto para cá. Lá em Recife ele torcia para Santa Cruz. Mas não tem, assim, ele torcia, mas não, nenhum vínculo com Santa Cruz. Eu acho que ele não sabe dizer o nome de um jogador de Santa Cruz. Uma coisa assim que não digo de um que esteja jogando, não, de um que tenha jogado no Santa Cruz. Ele não sabe. Então o time dele é Fluminense e acabou. Minha família em Pernambuco, eu não consigo lembrar de nenhum parente meu que não torça pelo Náutico, alguns pelo Santa Cruz, mas pelo outro time que tem lá, eu não consigo lembrar nenhum parente meu que torça para esse time. Então, eu tinha que ser náutico mesmo. E como eu tenho essa coisa, esse viés meio telúrico, então eu fiquei alvirrubro e convivi. Bom, olha, a gente falou dele
na família, falou dele dentro da confraria, falou dele com relação a Pernambuco, né? Então, tem uma última pergunta que eu faço nas entrevistas, que é o seguinte: alguma coisa ficou pendente que você gostaria de falar nessa entrevista que eu não perguntei? Aí eu queria que você falasse agora. Não, eu acho até que eu devo ter cansado demais. Se alguém vai ouvir esses 3 blocos de entrevista, eles vão ficar, puxa vida, esse cara é muito chato, né? Porque eu já acho o seguinte, que eu aprendi muito, você está entendendo, com relação a Pernambuco. Tá? Aprendi, inclusive, você citou alguns movimentos de folclore do interior, você citou a questão que eu vou refrisar, que está em outro bloco, que é de cantar-se o hino. Eu achei muito bacana isso, aprendi muito. Tenho dito para as pessoas que essas entrevistas têm me ensinado muito, sabe? Aprendo muito. Tenho dito também que quando a gente encontra, às vezes, no jogo de futebol, a gente não tem chance de conversar como tem numa entrevista dessa. Você entende? Então, eu te agradeço de coração. Eu acho que o blog Dia a Dia no Detalhe fica agradecido de ser um brasileiro que tem essa verve por Pernambuco e pelo Náutico. E o blog Futebol Detalhe fica agradecido de ter um brasileiro que tem a verve pelo Náutico, que tem essa sugestão para as emissoras de televisão que transmitam também os campeonatos estaduais de diversos estados brasileiros, porque o Brasil não se compõe só de Rio e São Paulo, tá? Que citou a mídia sudestina, uma expressão muito interessante, né, que fica nessa entrevista, né? Então, acho que o Futebol Detalhe vai ficar enriquecido com sua entrevista. Os 2 blogs pedem também que você difunda a entrevista onde você puder, seja no site da confraria, onde for possível. Né? Facebook, o velho Facebook que o Zuckerberg fez para que nós pudéssemos nos tornar mágicos um com o outro. E de cara agradecemos muito pela entrevista. Obrigado a você também, Ana. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Sucesso para todo mundo aí e não perca as outras entrevistas do Dia a Dia no Detalhe e do Futebol Detalhe. Um abraço.